Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem, oitavo ano? Como estão vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a urbanização, tá certo? Dos países aí da América Latina, tá? E consequentemente da América do Norte também. Vocês bem sabem que na América do Norte nós temos 3 países, né? O México, o Canadá e os Estados Unidos. Mas em termos de América Latina e América Anglo-Saxônica, o México está localizado aí na América Latina e também na América do Norte, mas não na América Anglo-Saxônica, tá certo? Então vamos estudar algumas dessas regiões, como principalmente, né, as áreas mais urbanizadas de todos os países presentes na América Latina, corresponde aí ao Brasil, México e a Argentina, sem esquecer de citar Estados Unidos e Canadá, que vai possuir aí um alto índice populacional e consequentemente urbano, tá? Então a gente vai ver o crescimento natural, principalmente desses países, tá? No que diz respeito aí à população, a população ela vem crescendo bastante, isso porque vem apresentando melhores condições de vida, né? São países, Brasil, México e Argentina, subdesenvolvidos. Já os Estados Unidos e o Canadá são classificados como países desenvolvidos, então isso faz com que tragam estabilidade. Professora, Cuba, Argentina, Chile e Uruguai, né? Chile e Uruguai são aí classificados como 2 nações que têm um índice de qualidade de vida bom, tá certo? Em alguns aspectos até inclusive melhor do que o Brasil, já que o Brasil é a maior nação em termos econômicos e em termos de território na América do Sul, tá certo? O Chile e o Uruguai vai apresentar uma qualidade de vida aí bem melhorzinha do que o Brasil. Porém, são países menos urbanizados, beleza? Nessa classificação, nesse universo de urbanização, nós temos aí as Guianas, tanto francesa como Guiana, tá certo? Como sendo aí os países menos urbanizados, com a menor concentração populacional. Mas nós temos aí um alto índice de urbanização em Cuba, na Venezuela, no Brasil, na Argentina, no Chile aí e no Uruguai, tá? A América Latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, né? Essas regiões têm cerca de 78% de urbanização. Professor, e o que seria urbanização? Seriam aspectos relacionados às características presentes nas cidades, né? Eu tenho grande concentração de pessoas vivendo nas cidades, o que faz aí ter uma malha urbana grande, tá? São serviços que estão presentes aí nas regiões das cidades, beleza? Nesse sentido, nós temos o que chamamos de metropolização. E o que seria isso? Seria aí um aspecto importante da urbanização, né? Dessas características presentes nas cidades, devido ao fato das correntes migratórias, tá? A metropolização seria uma grande concentração de pessoas em uma região, o que vai fazer com que uma cidade que antes era pequena, ela comece a crescer para as bordas, tá? Aumentando ali a sua rede metropolitana, tá certo? Então, metrópole seria uma cidade muito importante e metropolização seriam cidades que crescem ao redor dessa cidade extremamente importante, gerando aí uma região metropolitana intensa, ofertando aí vários serviços como trabalho, como hospitais, saúde, tá certo? Educação, entre outros, tá bom? Nós vamos ter algumas grandes cidades no mundo, né? A região da cidade do México, que é a capital do México. Veja a presença aí de prédios, grande concentração de iluminação, serviços são muito grandes. Veja que eu não consigo ver espaço nenhum livre, isso significa urbanização. Quanto menos espaço livre eu tenho mais características urbanas, né? Coisas relacionadas aí a grandes cidades que vão possuir grande concentração de pessoas. Nós temos São Paulo aqui no nosso Brasil, né? A cidade de selva, né? Vejam que os arranha-céus enormes
Tem hora que a gente não consegue identificar absolutamente nada. Veja aqui, olha, o aglomerado de conjuntos de casas extremamente grandes. A gente não consegue ver uma rua, um verde, tá certo? Isso significa uma grande urbanização, uma grande concentração de pessoas nessa região. A cidade do Rio de Janeiro é outra que não tem espaço. Dá uma olhadinha aqui para a cidade do Rio de Janeiro, você não consegue ver um espaçozinho livre, tá certo? Isso significa urbanização, tá? Metropolização, uma grande concentração de pessoas nas regiões metropolitanas. As grandes metrópoles da América Latina são aí, ó, a cidade do México no México, Lima no Peru, tá certo? Rio de Janeiro e São Paulo no Brasil, Buenos Aires na Argentina. Essas são as maiores cidades, porque não é justo comparar, né, com Nova York e Washington na região dos Estados Unidos. Também não é justo comparar com a capital do Canadá, Ottawa, e também com Quebec na região do Canadá, né? Então assim seria meio que injusto. A urbanização includente, né? A urbanização na América Latina, ela vai ocorrer de forma desordenada. Não há um planejamento, simplesmente vai surgindo graças a uma demanda, tá certo? Que vai gerando moradias, né, aglomeradas, sem um planejamento prévio, tá certo? O que vai aí desabilitando a questão do saneamento básico, da segurança, da coleta de lixo. Consequentemente, essas cidades apresentam problemas de moradia, como favelização, problemas com saneamento básico, problemas com a questão da violência na região e, consequentemente, com a produção de lixo, né? Sendo assim, de um lado temos aí áreas mais amplas, com infraestrutura extraordinária, que no linguajar do pobre são áreas de pobres e áreas de ricos, né? Mas no linguajar assim mais geográfico, de uma análise urbana, nós temos bairros mais nobres e bairros mais populares, tá certo? Para a população aí mais carente, principalmente no centro, porque todo mundo quer estar no centro. Então a galera que mora em Boa Viagem é centro, e a galera que mora, por exemplo, em Joana Bezerra é centro. Então são ambientes completamente diferentes, mas ambos moram no centro e ambos se beneficiam dos serviços presentes no centro de Recife, por exemplo, né? Nós temos aí a presença das periferias, né, e a presença desses ambientes que são classificados áreas mais nobres e áreas mais populares, né? Crescimento das atividades urbanas, sobretudo a indústria, não foi capaz aí de gerar novos postos de trabalho na mesma proporção de crescimento da cidade. Isso significa que a indústria oferece um número de serviços, um número de empregos, um número de trabalho que não dá suporte para um número de gente que tem nas cidades, tá certo? Então a galera que vem para as cidades é muito maior o número do que os empregos que são oferecidos pela própria indústria. Daí surge, né, o autônomo, o empreendedor, o vendedor de pipoca, de água, disso, daquilo outro, tá bom? Com isso, o número de trabalhadores passou a engrossar o chamado setor informal, que é justamente isso que eu acabei de dizer a vocês. É o empreendedor, né? O dono do seu próprio negócio, beleza? Começou a surgir de forma muito intensa nesses países, né? Os vendedores ambulantes, catadores a economia, né? A economia da América Latina, ela está muito voltada aí para o setor primário, tá certo? Já nos Estados Unidos e Canadá é mais voltado para o setor industrial. São países desenvolvidos. A América Latina, como é subdesenvolvido, está voltada aí para a pecuária, para a agricultura, para a pesca, para o extrativismo, tá? Então, assim, são características voltadas a esse setor da economia. Os únicos países que têm aí um nível de industrialização mais expressiva do que a agrícola, tá? São o Brasil, México e a Argentina. Então, tipo, tem uma industrialização mais forte, mas são países agrícolas, tá? Não deixam de ser, porque a base econômica deles é essa. Esses três países aí apresentam características muito semelhantes no processo de industrialização, beleza? Foram motivados por acontecimentos históricos, as duas guerras mundiais. Então, os países têm a ideia de se industrializar. Então, o México, o Brasil e a Argentina correram aí atrás dessa industrialização
propiciado, né, graças à demanda dessas duas fatalidades que foram as guerras mundiais. Durante esses conflitos, os países que forneciam os produtos industrializados para a América Latina diminuíram suas exportações, o que fez com que o Brasil, México e a Argentina crescessem em números de produção, né? Ganhasse mercado internacional, tá? Eles acabaram vendo-se obrigados a produzir esses produtos e abastecer seus próprios mercados, o chamado mercado interno, e outros mercados, né? Então passaram a investir aí no desenvolvimento dessas atividades industriais. É por isso que eles acabaram aí se destacando em relação aos demais, tá? Principalmente voltados aí para o ramo de vestuário, artigos, né, textos como tecido, por exemplo, calçados, gêneros alimentícios, utensílios de modo geral. O nome dado a esse processo foi industrialização por substituição de importação. As importações pararam de acontecer, eles se viram com a mão na cabeça, ou eu faço ou eu fico sem o produto. Então começaram a produzir bastante, tá certo? E vender para os vizinhos, tá? A industrialização se caracterizou aí por transferência de capital e tecnologia, tá bom? Dos países mais industrializados que apresentavam tecnologias deficientes, tá bom? O que aconteceu? Os países mais industrializados acabaram ofertando o que nós conhecemos como as multinacionais. Então, o capital ia embora, tá certo? E a tecnologia também era um deles. Isso fez com que, diante da necessidade, México, Brasil e Argentina acabassem aí investindo maciçamente no processo industrial, tá bom? Estado e a industrialização, né? O Estado vai ter uma participação muito intensa nesse processo, porque, aliás, é o Estado que vai ofertar, vai estimular, vai tentar trazer, tá? Através aí de financiamentos estrangeiros, no Brasil, principalmente financiamento dos Estados Unidos. E o ramo das indústrias serão aí a tentativa de trazer indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e petrolíferas, que é o que gera dinheiro. Construção de usinas hidrelétricas, transporte, sistema de transporte, tudo isso é importantíssimo para a escoação da produção, tá? Em relação às multinacionais, elas foram importantíssimas, principalmente para a América Latina e os países lá fora, né? Chamados de desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá e países da Europa, viram na América Latina uma oportunidade de ganhar bastante dinheiro, tá certo? Principalmente aí, multinacionais que vieram dos Estados Unidos, do Japão e da Europa, vão se instalar aqui por volta do século XX, tá certo? Porque vai aproveitar condições favoráveis. Que condições favoráveis são essas? Custo reduzido de mão de obra, ou seja, mão de obra barata, abundância de matéria-prima barata, existência de um mercado consumidor que vai comprar bastante produto, porque a galera é como se fosse um parque de diversões, não conhecia esse produto e agora está conhecendo. A isenção dos impostos estabelecidos pelo Estado. O Estado oferece, olha, vem para cá, que aqui você tem aí uma redução de impostos, tu não paga isso, isso e nem isso. Tem vários benefícios, tá certo? E a liberdade de remeter o lucro às empresas matrizes, ou seja, a quantidade de dinheiro que ganhar aqui no Brasil não fica aqui para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para os países da Europa, tá? Então tem essa liberdade. Que a gente tem uma série de multinacionais, como a Nike, a Volkswagen, a Panasonic, né, entre outras. Todas essas são multinacionais, cujo objetivo, tá certo, é vir para um país e se aproveitar de várias condições, tá? E quando essas condições deixarem de ser favoráveis à multinacional, ela pega o beco e vai para um outro país em busca dessas condições favoráveis aí, tá bom? Mas nem tudo são flores, né? Pegou dinheiro emprestado, trouxe vários investimentos, traz a multinacional para cá, implanta a indústria aqui no Brasil, tudo isso gera um custo, tá? Tudo isso custa. E a galera toma e pegar dinheiro emprestado, e vamos fazendo, vamos construindo, coisa legal, tá dando certo, mas tem uma hora que se tem que pagar o que pegou emprestado, é a chamada dívida externa, ou endividamento externo, tá certo? Também um dos grandes problemas dos países da América do Sul. A origem da dívida externa vem
desde que se tornaram aí independentes. Para se tornar independentes, eles precisam de recursos para se manter, para caminhar sozinho. Só que a dívida externa, ela vem desde esse processo, tá bom? Eles tiveram aí gastos, né, durante a descolonização, tiveram que pagar multas à metrópole, teve uma série de coisas. O pagamento da dívida vai se tornar um grande problema devido ao fato de que os produtos agrícolas que são exportados são menos valorizados que os produtos importados, que são produtos industrializados. Olha o problema, né? A divisão internacional do trabalho vai tornar aí difícil a acumulação de riqueza nos países latino-americanos, tornando muito mais difícil o pagamento da dívida. Então, é claro, o Brasil ele paga parte da dívida, mas ele está sempre devendo. É como se você tivesse um cartão e pagasse sempre o mínimo. Você não deixa de pagar, mas você não está pagando todo o débito. É como se o débito ele fosse gigante, entendeu? E você tem que ir pagando aos pouquinhos. Mas tipo, tu paga esse ano, ano que vem tu já está devendo o débito mais os juros. Então é tipo a parcela mínima de um cartão de crédito, tá? A industrialização desses países, esses países contraíram ainda mais dívidas, né, com a industrialização. Então, para ter industrialização nos nossos países, diferentemente dos Estados Unidos e Canadá, a gente teve que contrair uma dívida muito grande, tá certo? Para promover o desenvolvimento. Então, até o nosso desenvolvimento é à custa de dívidas, né? Investimentos em grandes obras de infraestrutura, como usinas hidrelétricas, portos, rodovias, ferrovias, coisas necessárias, mas coisas que custam e custam muito dinheiro também, e isso fez com que houvesse uma dívida gigante. Tá? O endividamento vai se tornar aí um grande entrave ao desenvolvimento econômico dos países latino-americanos. Professor, o Brasil é um dos países que mais ganha dinheiro economicamente falando. Sim, mas por que não é classificado como um país desenvolvido? Por uma série de fatores, inclusive o fator dívida. Tá? Todo o dinheiro que chega para pagar e não dá. É como se fosse um processo de enxugar gelo. Desde então, o governo aí tem aumentado o apoio na produção de gêneros para exportação, tá certo? Para obter recursos para bater aí juros na dívida. Então, o governo tenta se livrar desse processo, mas esse é mais um processo que faz com que países como Brasil, Argentina e México, que a gente viu que é extremamente urbanizado, que está na América Latina, são países subdesenvolvidos e, consequentemente, vão permanecer nessas condições durante algum tempo, tá? Até conseguir pagar essas dívidas e melhorar todos os seus problemas internos, tá bom, senhores? Meus amores, essa foi um pouquinho da nossa aula, tá? Para vocês aí, um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!